Há 195 anos era proclamada a independência do Brasil. Foi em 7 de setembro de 1922 que Dom Pedro, em São Paulo, proclamou oficialmente a liberdade do Brasil da dominação portuguesa. Porém, tem um fato aí para você refletir. A história também nos conta que não foi uma liberdade plena, porque sendo um nobre português, Pedro foi aclamado imperador e coroado com o título de Dom Pedro I em dezembro do mesmo ano, de 1822. Ou seja, o país ele continuou sob a regência da família real portuguesa. Bom, para nos ajudar a entender mais esse assunto, nosso convidado especial para os feriados neste 7 de setembro é novamente o professor, historiador aqui da UPF, Adelar Heinsfeld. Professor, sempre muito bem-vindo ao UPF TV. Obrigada por aceitar mais esse convite. Eu que agradeço pelo convite, né, Thaís? Que reflexão a gente já pode fazer desse rápido texto aqui de introdução, professor? Bom, a primeira coisa, quando se diz, né, que Dom Pedro era português, na verdade, todas as pessoas que estavam aqui eram portuguesas, né? O Brasil não existia como nação, não existia como Estado. O Brasil fazia parte de Portugal. Então, quem nascia aqui era português. A única diferença, então, é que Dom Pedro não nasceu nesse território que posteriormente vai ser o Estado do Brasil. Dom Pedro nasceu no território português, mas teve toda a sua criação aqui, né? Ele chegou aqui um molequinho de 9 anos, né? Professor, hoje é um dia marcado por muitos desfiles cívicos em quase todas as cidades brasileiras, isso inclui Passo Fundo também. A gente queria a sua opinião sobre essa prática e entender também por que se adotou esse hábito do desfile de 7 de setembro. Em função da participação que o Exército ou as Forças Armadas, né, tiveram no processo de independência, porque houve o famoso grito, né? O famoso grito em 7 de setembro, mas posteriormente tem todo um processo de luta contra a coroa portuguesa que não aceitava essa separação. Então, quem é que faz isso? São as Forças Armadas. Então, o embrião do Exército Brasileiro está aí. Então, se vincula o papel do Exército a esse processo de independência. Então, no 7 de setembro, os desfiles militares é uma forma de rememorar esse processo de separação do Brasil em relação a Portugal. Professor, o cenário político, na sua visão, acaba interferindo no nosso nível de patriotismo? É algo assim, como amar o Brasil com tantas notícias e com tudo isso que anda acontecendo? Na verdade, não deveria, porque uma coisa é o Estado, outra coisa é a nação. Mas isso acaba acontecendo. Obviamente, né? Ou seja, com todos os desmandos que ocorrem, né, nos últimos tempos, né, faz com que a população acabe se desprendendo um pouco dessa ideia de gostar do lugar, gostar do país onde vive, onde mora. Né? Então, eu tenho conversado seguidamente com pessoas que dizem, né, se eu pudesse, eu iria embora do Brasil. Né? Então, assim, há uma vinculação. O senso comum faz isso, né? Que as pessoas acabam confundindo então a nação com o Estado, né? Como se o Brasil fosse o governo. E o Brasil não é o governo. Bom, a maioria dos trabalhadores não trabalha hoje. Estão de folga, estão por casa, estão com suas famílias. Qual é a contribuição que o senhor deixa, professor, como um doutor em História e um pesquisador nessa área? Que tipo de pensamento a gente pode aproveitar o feriado para ter? Primeiro que a independência é um processo. Nós somos uma jovem nação. Daqui a 5 anos estaremos comemorando 200 anos de independência. Isso, para um país, para uma nação, é muito pouco. Muito pouco. Então, somos uma jovem nação e o processo de independência tem que ser construído continuadamente. Então, é óbvio que nós temos problemas e que a gente precisa tornarmos independentes da corrupção. Temos que nos livrar da corrupção. Temos que ser independentes em relação à corrupção. Temos que ser independentes em relação ao preconceito. Temos que ser independentes em relação à intolerância. Né? Nós precisamos de uma sociedade mais justa, mais tolerante. Só a partir do momento que nós tivermos uma sociedade assim, é que nós podemos efetivamente dizermos que somos independentes. E aí tem uma parcela que cada um pode fazer, que é ser mais tolerante. Perfeitamente. Que é refletir mais quando vota. Exatamente. Se temos dificuldade com a corrupção, temos que compreender que elegemos estes políticos. Não, e outro detalhe, a corrupção não começa em Brasília. A corrupção começa no nosso meio. Pequenos atos
né, que às vezes a gente comete, que são pequenos atos ilícitos que aparentemente não têm grandes consequências, mas a prática disso é que leva ao corrupto mor depois em Brasília, né? Então, em pleno 7 de setembro, vivemos um período de uma crise política, uma crise econômica, mas também uma crise de moral, uma crise de falta de valores, uma crise em função da falta de ética. É uma crise social, né? Sem dúvida. Bom, vamos tentar aproveitar esse feriado, não é, professor? Muito obrigada pelas informações. Fazermos a nossa parte, né? Com certeza. Obrigada e um bom final de semana já para o senhor. Obrigada. Para todos nós.